Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se veem habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto o António Ribeiro, economista da DECO Proteste, sobre onde encontrar os melhores depósitos a prazo. Os portugueses gostam de ter sempre o dinheiro garantido, mesmo que percam dinheiro com isso. É sobre isso que falamos nesta conversa e também, no final, sobre os cuidados que deve ter se alguém num banco lhe falar em depósitos estruturados. Ouça a entrevista e chegue às suas próprias conclusões. Dúvidas? Tenho. Temos. E não são muitas. E não são poucas. Bastantes até. A menos que a ideia seja decidir em que banco abrir conta. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, foi distinguido como a escolha acertada enquanto conta com e sem ordenado domiciliado pela DECO Proteste. Tira a prova dos 9 e abre a conta. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária, sujeita à política de aceitação de clientes. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, recebeu o selo Escolha Acertada pela DECO Proteste, enquanto conta com e sem ordenado domiciliado. Selo válido até maio de 2026. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Os portugueses continuam a pôr praticamente todas as suas poupanças nos bancos, em depósitos a prazo. Sim, esse é um dos problemas que tem a ver com a falta de literacia financeira e também com o conservadorismo dos portugueses. A maior parte das pessoas aplica as suas poupanças em depósitos. Acaba por ser mais cómodo, não tem risco e depois é sempre o banco que está ali perto e sabem onde está o dinheiro. Agora, há um problema grave nisto, é que com a inflação sempre superior à taxa de juros dos depósitos bancários, o dinheiro a prazo vai perdendo valor. Então, podemos dizer que as pessoas pensam que estão a ganhar dinheiro com os depósitos a prazo, mas na realidade estão a perder dinheiro. Literalmente a perder dinheiro, sim. Porque, só para dar o exemplo, neste momento a previsão da taxa de juros para 2026 é de 2,1%. Em termos médios, os depósitos bancários dão 1% líquidos, ou seja, menos de metade desse valor. Ou seja, o rendimento das nossas poupanças vai ser muito mais baixo do que o custo, digamos assim, ou a subida dos preços na economia. Alguém que coloque, por exemplo, 10 mil euros num depósito a prazo deve esperar a receber em juros quanto ao fim do ano? Ao fim de um ano recebe 100 euros, porque é 1% em média na taxa de juros. Claro que há bancos que dão um pouco mais do que isso, mas também há outros que dão menos. Se fizermos as contas à inflação, esses 10 mil euros perderam 200 euros. Exatamente. Aliás, 210, se a taxa de inflação de 2,1 se verificar no final do ano. Então, eu pensando que estou a pôr a rentabilizar o meu dinheiro, na prática estou a perder dinheiro. Mas então, se isto é tão simples de perceber, porque é que os portugueses continuam a pôr o seu dinheiro em depósitos a prazo? São as razões apontadas inicialmente, é a falta de literacia e o excesso de conservadorismo. E depois já as alternativas que existem são fundos de investimento, ações e são produtos com risco. E a maior parte dos portugueses não gosta de aplicar em produtos com risco. A situação está a mudar um bocadinho e há cada vez mais aplicações, mais montante aplicado nestes produtos, mas ainda assim a maior parte da população continua a preferir os depósitos a prazo. Mesmo com capital garantido, há algumas alternativas, muito poucas. Se eu quiser ganhar um bocadinho mais, tenho que produtos? Não há muitos. Com capital garantido não há muitas alternativas. Temos os depósitos a prazo, os certificados da Forro, que neste momento dão 1% em termos líquidos, portanto, aliás, dão 1,5 em termos líquidos, 1,4 qualquer coisa, mas
ainda assim também os certificados de aforro estão abaixo da inflação. Portanto, não há nenhum produto de capital garantido que consiga superar a inflação. Aliás, existe um depósito apenas, é um depósito a 3 meses, só que é um depósito promocional para novos clientes. E que vai variando, às vezes até de banco para banco. Um banco faz uma promoção este mês, outro mês há outro banco que faz outra promoção, mas lá está, é sempre num período muito limitado de tempo e depois acaba essa taxa de juros e volta para outra taxa de juros miserável, não é? Exato. E neste momento, as melhores taxas de juros que encontramos no mercado são, por exemplo, em depósitos, um depósito angolano, um banco angolano, um banco chinês. Os grandes bancos nacionais, o rendimento dos depósitos é inferior a 1%. Portanto, é mesmo muito baixo. É necessário que as pessoas comecem a pesquisar as melhores ofertas do mercado para conseguir, se não superar a inflação, pelo menos diminuir o impacto da inflação, ou seja, obter a melhor taxa de juros para minimizar o efeito da inflação. No entanto, isso obriga-me a abrir conta num banco que provavelmente eu não conheço ou até nem confio muito, para tentar conseguir, em vez de, por exemplo, sem ser líquido em termos de taxa bruta, se calhar consigo a 2%, 2,1%, 2,2%, eventualmente, mas lá está, prazos curtos e teria de abrir contas nesses bancos, não é? Sim, aliás, uma das estratégias que às vezes referimos para contornar a inflação é utilizar aqueles depósitos promocionais, e existem vários em vários bancos, é a pessoa subscrever num banco, depois passado 3 meses subscrevia noutro e assim sucessivamente. A questão é que isto não é prático. Enfim, é o que temos neste momento no mercado. Depois também há outra coisa que é os melhores depósitos a prazo dentro desses valores muito pequenos, muito baixos, é que às vezes exigem valores muito altos iniciais. Estamos a falar às vezes de 25 mil, 50 mil euros. Não é para todas as bolsas. Sim, isso acontece. As melhores taxas de juros do mercado são mesmo para montantes mais elevados. Ou novos montantes naquele banco, ou novos clientes. Portanto, esse é outro dos problemas. E nem toda a gente tem esses montantes para aplicar nessas contas. Portanto, contas com pequenos montantes não há mesmo muitas alternativas, porque os grandes bancos oferecem taxas miseráveis. Depois também há algo que os portugueses devem ter em conta, que é se é um depósito mobilizável ou não mobilizável. Qual é a diferença? O aspecto da mobilidade, da mobilização dos depósitos é muito importante, sobretudo para aquele montante que é destinado ao fundo de emergência. Por exemplo, se nós fizermos um fundo de emergência que deve estar em depósitos ou certificados de aforro, convém que tenha muita liquidez. E ao optar por um depósito que não é mobilizável, normalmente os não mobilizáveis têm uma taxa de juros ligeiramente superior. Eu posso precisar do dinheiro a qualquer momento e depois não consigo retirar, porque se ele é não mobilizável, eu tenho que esperar até ao final do prazo para poder tirar o dinheiro. Então, de uma forma resumida em relação a esta primeira parte da nossa conversa, os depósitos a prazo estão a render muito, muito pouco. A opção melhorzinha, sendo que continua a perder dinheiro, são os certificados de aforro, ou aconselham outro tipo de produtos com capital garantido? Se o montante for elevado, se eu tiver uma poupança, por exemplo, de 25 mil euros ou de 50 mil ou mais do que isso, existem no mercado depósitos com rendimento superior aos certificados de aforro. Se eu tiver um montante muito pequeno, e quando eu digo pequeno pode ser 1.000 euros, 5 mil, 10 mil, aí provavelmente os certificados de aforro dão mais do que a maior parte dos depósitos. Porque os certificados de aforro, neste momento, com uma taxa de 1,5%, depois ainda acresce o prémio de permanência a partir do segundo ano. E acaba por compensar ali alguma coisa e acrescer alguma coisa ao rendimento base. Tendo em conta os dados divulgados recentemente pelo Banco de Portugal, nota-se, apesar de tudo, que os portugueses estão a pôr menos dinheiro, embora continue a crescer, em depósitos a prazo e mais dinheiro em certificados de aforro. Isso quer dizer que as pessoas estão a começar a perceber que há outras formas ou formas mais rentáveis de colocar as suas poupanças conforme o produto que escolhem? Ou é apenas uma questão conjuntural?
Eu creio que seja uma questão conjuntural. O montante em depósitos, por exemplo, está num nível muito elevado, um nível recorde. São 201 mil milhões de euros. Nos certificados de aforro é muito menos do que esse valor, mas tem aumentado em ambos os produtos. A questão é que os certificados de aforro durante algum tempo perderam interesse e há cerca de 6 meses o montante voltou a crescer e voltou-se a olhar para este produto. No entanto, digamos que ele não melhorou muito, não houve nenhuma melhoria nem de rendimento, é apenas uma questão de comparação de taxas de juros, por vezes, a média dos depósitos a prazo com a taxa de juros dos certificados de aforro. Quando falamos de literacia financeira, os portugueses também devem compreender que, por exemplo, quem tiver os tais 10 mil euros num depósito a prazo recebe 100 euros em juros líquidos. Mas se calhar esse é o valor que estão a pagar em comissões de manutenção de conta e outras comissões, simplesmente por ter conta aberta nesse banco. Isto de facto pode acontecer? Sim. Uma das vantagens dos certificados de aforro, já que estávamos a falar do produto, é não haver comissões associadas a esse produto. No caso dos depósitos, isso não acontece, porque os depósitos têm a comissão de manutenção da conta à ordem, que está associada, e a maior parte dos bancos em Portugal cobra comissões entre 60 a 100 euros, mais ou menos, por ano, a nível de comissão de manutenção. Há um banco em Portugal que cobra 500 euros. Depois, não cobra essa comissão se o cliente tiver mais de 100 mil euros aplicado na conta. Se não tiver, para ficar isento dessa comissão, exige que coloque todos os anos mais montante. É uma forma de trazer mais dinheiro para esse banco. Agora, é preciso estar atento que estas comissões existem e que podem eliminar os juros que nós ganhamos muitas vezes com os depósitos. Isso acontece também nos outros bancos, naqueles que cobram até 100 euros. Pode acontecer, as taxas de juros são muito baixas no rendimento dos depósitos e a comissão de manutenção pode devorar todo o rendimento que obtemos. Portanto, comissões mensais de 7, 8 euros por mês é normal nos bancos. Sim, sim. O que quer dizer que estamos a falar dos tais 100 euros por ano em comissões ou perto disso, em alguns casos até ultrapassa. É mais grave ainda se alguém tiver, por exemplo, 2 ou 3 contas bancárias. 2 contas bancárias ou 3 contas bancárias numa família, estamos a falar de 300 euros só por ter contas abertas. Se calhar há muitas pessoas que ainda não se aperceberam de que isto é um gasto que pode, em algumas situações, ser evitado. Sim, aliás, uma dica que nós damos é: existem bancos que não cobram comissão de manutenção, nomeadamente a banca online não tem este custo associado. Portanto, é uma forma, e a taxa de juros dos depósitos até costuma ser ligeiramente superior. Portanto, é uma forma de, para depósitos, usar estas instituições. Como é que eu sei quanto é que eu estou a pagar de comissões? Portanto, o pressário é o documento que tem toda a informação, seja de taxas de juros, seja de comissões. Agora, no início de cada ano, os bancos são obrigados a enviar o extrato de comissões, é um documento onde estão todas as comissões pagas pelo cliente durante o ano anterior. Portanto, em janeiro recebem esse extrato e têm um relatório de todas as comissões que foram cobradas no ano anterior. Mesmo aquelas que nós nem nos apercebemos que nos foram cobradas. Portanto, esse documento é uma espécie de raio-x a que os bancos não podem escapar e que nos diz exatamente quanto é que nós pagamos ao nosso banco por estarmos lá. Nesse extrato aparece o custo unitário de cada comissão, o valor total das comissões, o número de vezes que essas comissões foram cobradas, a comissão total e o valor total das comissões, o custo associado ao descoberto bancário. Temos também os juros que recebemos pela conta à ordem, não é? Porque há contas que são remuneradas, ou seja, temos um retrato de toda a nossa conta à ordem e é uma forma das pessoas analisarem se de facto estão a pagar mais ou se estão a pagar exageradamente em comissões. A solução, em alguns casos, é fechar essas contas que estão a mais e abrir contas em bancos que não cobrem comissões, porque existem alguns no mercado, é só pesquisar.
Assim, nomeadamente os 3 bancos online mais conhecidos não cobram comissões de manutenção. Onde é que eu encontro esse extrato de comissões bancárias? O extrato de comissões bancárias é enviado obrigatoriamente para todos os clientes durante o mês de janeiro, agora no começo do ano. Ele pode ser enviado por e-mail, pode estar no serviço do home banking, portanto no site, ou através da app também, ou ser enviado por carta. Depende, isso é o cliente que escolhe essa opção. Portanto, é uma questão de procurar esse extrato para pelo menos saber quanto é que eu estou a pagar ao banco para compensar os juros que eles me estão a pagar a mim. E fazer a conta, porque às tantas até posso estar a ter prejuízo por estar nesse banco com um depósito a prazo nesse banco. Sim, muitas vezes essa é a ilusão que as pessoas não se apercebem. Tem um depósito a prazo, mas os juros, ele está a render, mas os juros, as comissões que paga ao longo do ano não dão sequer para pagar, digamos, as comissões são superiores ao rendimento que é obtido. Então é um dos clássicos que nós conhecemos da sabedoria popular, que é o dar com uma mão e tirar com a outra. Sim. Muitas vezes isso acontece em termos bancários. Acontece frequentemente, sim. Então, que conselho é que daria a quem tem contas bancárias e depósitos a prazo em Portugal neste momento, no início de 2026? Em primeiro lugar, depósitos a prazo é procurar as melhores opções. E se for um montante pequeno, como referi há pouco, se calhar os certificados da Forro são uma melhor opção, além de permite fazer entregas regulares. No caso de um depósito, muitas vezes isso não é possível. Nós fazemos um depósito a 1 ano ou a 2 anos e depois não podemos fazer reforços. Depois é analisar também as comissões que estão associadas à conta que temos associada e ver se realmente compensa, porque se as comissões forem muito elevadas, estar a fazer aí um depósito não é rentável. Há também, às vezes, publicidade dos bancos em que mandam um SMS ou um e-mail a dizer: invista aqui, temos depósitos estruturados. E nós estamos habituados a depósitos a prazo, e esses depósitos estruturados normalmente têm associado a perspectiva de uma rentabilidade maior. O que é que são esses depósitos estruturados, que nunca ninguém nos ensinou? Os depósitos estruturados são produtos complexos que normalmente misturam características de diferentes produtos. Portanto, eles são um depósito, mas depois tem uma fórmula de cálculo com condições em que pode, por exemplo, ter vários rendimentos consoante essas condições, ou o cumprimento dessas condições. O que acontece frequentemente é isto. O depósito está, por exemplo, associado a ações, e se essas ações valorizarem mais do que um determinado valor, por exemplo, o depósito dá 5%. Se não tiverem essa valorização, dá 1% ou menos do que 1%. Isto funciona sobretudo a nível de marketing e de comunicação, porque nós vamos ao banco e o funcionário diz-nos: temos aqui um depósito que dá ou que pode dar 5%. Claro que é apelativo, sobretudo quando se compara com os outros depósitos tradicionais. E muitas vezes as pessoas são enganadas e vão para esses depósitos porque potencialmente terão um rendimento superior. Raramente isso acontece. A maior parte desses depósitos nunca dão esse rendimento. Portanto, eles acabam por dar quase sempre o rendimento mínimo que está associado. No entanto, o banco diz sempre, na maior parte dos casos, que tem capital garantido. Sim, aliás, para ser um depósito tem sempre que ter o capital garantido. Aí não pode haver risco de perda de dinheiro. A questão é que, a maior parte das vezes, o que acaba por acontecer é que o rendimento mínimo é mais baixo do que um depósito normal. Se tivesse optado por um outro depósito daqueles de taxa fixa, teria um rendimento superior. Portanto, isto acaba por ser uma forma de marketing e de comunicação para levar o cliente a subscrever outros produtos. Produtos que têm associados, por vezes, comissões. Esses estruturados? Sim. Comissões de que tipo? De subscrição, de resgate, de gestão? Na fórmula de cálculo deles, se investem em títulos, em ações ou em fundos de investimento, podem ter comissões associadas na criação daquele produto. Então pode acontecer ter prejuízo, não no capital garantido, mas nas comissões associadas
a esse tipo? Não paga as comissões diretamente, acaba por pagar indiretamente. Porque estaríamos a falar, por exemplo, de custódia de títulos? Não. São comissões que estão associadas de forma indireta na criação do produto. Não são cobradas diretamente na conta, como as outras comissões. É descontada na rentabilidade de depósitos estruturais? Exato. Sim. Mesmo ganhando os tais hipotéticos 5%? Sim, esses 5%, esses valores já estão feitos considerando todos os custos associados à criação do produto. Então, a DECO aconselha as pessoas a subscrever depósitos estruturados? Não. Nós já analisamos esses produtos há muito tempo. Que não são ilegais. Não são ilegais, já analisamos esses produtos há mesmo muitos anos e raramente recomendamos. Claro que a análise tem que ser feita caso a caso, porque cada um deles tem uma fórmula de cálculo diferente, mas de um modo geral, raramente algum desses produtos é interessante. Então, só para tentar explicar às pessoas o que é que são os depósitos estruturados, pelo menos em teoria, tem rendimento garantido, que será mais baixo do que um depósito a prazo normal. No entanto, tem a possibilidade de ganhar bastante mais, mas é preciso preencher quase como se fosse um bingo, não é? Ou seja, no dia tantos do tantos, uma ação tem de valer X, a outra, na outra data tem de valer Y, tem de atingir determinados objetivos, portanto basta que uma delas falhe para já não conseguir os tais 5%. Exatamente. É que depois essas condições são feitas de propósito para que alguma delas falhe e não tenha esse rendimento. Portanto, quem cria esses produtos, se calhar está a criá-los de forma a que não atinja aquele rendimento máximo. Então, sempre que eu ouvir a palavra estruturados, é algo que eu devo... mais uma vez devemos repetir, não tem nada de ilegal, as pessoas se assinarem, leem as condições e está lá tudo certo. Mas é algo que devem ler com muita atenção, sabendo que se calhar é um risco que não vai valer a pena no final. Sim. E é preciso mesmo ter muita atenção, porque é pedido para assinar um documento em como teve conhecimento do risco. E por vezes as pessoas acabam por assinar e não têm conhecimento do risco porque acham que é um produto que vai de facto dar aquele rendimento. Nós chegamos casos frequentes desse tipo, pessoas que se sentiram enganadas com produtos que potencialmente dariam um rendimento e depois não tiveram esse rendimento. Pode dar um exemplo de um caso que conheça, ou seja, quando falamos das pessoas se sentirem enganadas, em relação a que características específicas? O rendimento, portanto, achavam que iria render 5% e depois não teve esse rendimento e teve muito menos do que isso. Porque é isso que implicitamente é dito ao cliente, é isso? Sim. Aliás, muitas vezes a própria pessoa que está no banco, como não conhece, é um vendedor que está ali ao balcão, não conhece o mecanismo de criação, a forma que está associada à criação daquele produto. E, portanto, acha que é um produto interessante para o cliente e, se calhar, na oferta dos produtos que tem, é um produto alternativo, mas depois acaba por não ser tão interessante quanto isso. Portanto, saber bem no que está a investir antes de assinar e aceitar. Sim. Sendo que, voltando ao princípio, no caso dos depósitos a prazo, se calhar consegue melhor noutro banco do que no seu banco de sempre. Sim, aqui a questão é sempre comparar, é procurar as melhores taxas de juros, isso é fundamental. E depois ter se calhar contas diferentes, uma para fazer o depósito a prazo, as aplicações de poupança e eventualmente o crédito, estou a dar um exemplo, noutro banco. Portanto, as pessoas não têm que ter todas as aplicações no mesmo banco, porque o banco não é bom ou não tem a melhor oferta para todos os produtos. Muito obrigado por ter ouvido esta entrevista a António Ribeiro, economista da DECO Proteste. Os depósitos a prazo são bons para ter o seu fundo de emergência, mas se tiver lá mais do que isso, pode estar a perder dinheiro. Avalie, pelo menos, quanto estão a render os certificados de aforro e outros produtos financeiros. Em www.contaspoupanca.pt encontra mensalmente um artigo com os melhores depósitos a prazo em Portugal nesse mês. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! Dúvidas? Tenho.
Temos! E não são muitas, e não são poucas, bastantes até. A menos que a ideia seja decidir em que banco abrir conta. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, foi distinguido como a escolha acertada enquanto conta com e sem ordenado domiciliado pela DEC Proteste. Tira a prova dos 9 e abre a conta. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária, sujeita à política de aceitação de clientes. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, recebeu o selo Escolha Acertada pela DEC Proteste, enquanto conta com e sem ordenado domiciliado. Selo válido até maio de 2026. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.